Olá, pessoal, professora Valéria Hora. Hoje nós vamos falar sobre o repertório sociocultural na redação Enem e afins. Muito importante esse assunto, repertório sociocultural. Como construir, como usá-lo de forma produtiva e objetiva e de quebra, vamos avaliar esse repertório em uma redação. Vamos ver isso na prática, de forma objetiva e prática para você. Bora lá! Primeiro, vamos compreender de que maneira a banca vai te avaliar essa questão de repertório sociocultural e o que é isso. Bora lá! Competência número 2 é essa competência que vai focar o repertório sociocultural. Veja o que está escrito nessa competência. Essa competência diz respeito a como compreender, como que você compreende a proposta da redação e aplica os conceitos das várias áreas do conhecimento. E é aqui que entra o repertório sociocultural. Porque o que é um repertório cultural? É o seu saber, são os seus conhecimentos nas variadas áreas, disciplinas. Como que você vai trabalhar a temática da redação, falando-se dos conhecimentos variados da nossa sociedade, que foi construindo ao longo do tempo e que você foi construindo ao longo da sua vida escolar, ao longo da sua estada como cidadão aqui nesse mundo, nesse país. Isto que é o repertório. Qual é o teu repertório? Qual é o teu conjunto, teu arsenal de conhecimentos? Conhecimento de história, literatura, geografia, cinema, cultura, economia. Estes assuntos é muito importante você saber transitar, conversar sobre esses assuntos. E é tão importante no nosso dia a dia como cidadão, como pessoas, você saber conversar e levar qualquer conversa, estar em qualquer roda de conversa falando sobre tais assuntos. Fora que é muito bom você dominar esses assuntos para você ter um desempenho melhor, por exemplo, numa entrevista de emprego, na seleção, numa conversa com outras pessoas em variados contextos sociais. Então, o repertório sociocultural não é apenas para escrever uma redação, é o seu conteúdo, o quão você é variado para conversar, para entrosar, para interagir entre as pessoas. E não ficar só restrito, legal, interessante. Não! Cadê o conteúdo? Cadê o conhecimento? Cadê suas leituras? E vamos ver que, de forma simples, você vai poder ir construindo essa sua bagagem, esse seu repertório. Vamos aqui focar novamente essa competência 2. Recapitulando, a competência 2 diz respeito ao compreender, a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Veja que essa competência 2, ela vai perceber se você realmente entendeu a totalidade do tema, se você soube usar, aplicar os seus variados conhecimentos e dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Se você realmente fez tudo isso em um texto opinativo com argumentos, é isso que ela quer saber nessa competência 2. Ok? Agora, como usar, como selecionar e organizar e de que maneira relacionar e comentar isso tudo? Poxa, já é um gancho aí para a competência 3. Então, veja que o repertório sociocultural, ele também, de certa forma, implica no melhor desempenho da competência 3. Você ter conteúdo e saber usar vai lhe facilitar e lhe render muitos pontos numa redação. Agora, vamos ser mais objetivos. Rola muito aí na internet, em vários locais, lista de citações. Citações variadas. Gente, não adianta você decorar citações e assistir a uma série de filmes e seriados sem ter uma intencionalidade, sem saber o contexto.
você vai só encher linguiça e o avaliador que vai corrigir a sua redação vai perceber quando um candidato está só enchendo linguiça e quando realmente ele domina o assunto. Você não tem que ser especialista, mas você precisa ser honesto. E a gente percebe essa honestidade quando a gente lê uma redação. Então, primeiro, não adianta ficar decorando um monte de citação para você jogar lá na redação. Já cansei de ler redações e mais redações enfadonhas, cheia de citações bonitas, palavras bonitas, mas não há ali uma relação, não há uma apropriação do conhecimento, só encheu linguiça. Então, olha, primeiro, a sua redação é uma dissertação e por isso não é um texto informativo, é um texto dissertativo. Não adianta ter um monte de informações, um monte de dados. Não, somente informação? Não, somente jogar lá a frase, jogar a citação, o nome de um filme, o nome bonito de um filósofo, de sociólogo? Não, não é isso. O que você precisa sim é relacionar o filme ou a citação, analisar, comparar com a situação discutida na redação. Se não fizer isso, nem adianta, nem adianta. Você precisa saber relacionar a citação com o tema. E além de saber relacionar, tem que ter lá a sua identidade, a sua autoria, como que você avalia isso? Vamos ver isso na prática? Vamos, mas por hora eu quero que você fique ciente dessas duas importâncias. De você construir o repertório sociocultural variado e seu, ter autonomia, você construir e não jogar e decorar simplesmente algumas citações. Segundo, repertório sociocultural aplicado, vocês viram que tá a palavra lá? Aplicar, o verbo aplicar, ele tem que ser aplicado, ele não pode só ser jogado, citado e não ter o tratamento ali da análise, da comparação na sua redação. Então, a partir de hoje, você tem que ter o compromisso de que tudo aquilo que você for ler e assistir, você vai ter que assistir e ler com segundas intenções. Com segundas intenções. Você vai assistir e você vai ler buscando sempre relacionar a algum tema social. Nós vamos ver isso aqui já já. Quais são esses temas, como que eu posso ir relacionando. Então, sempre é possível, você vai assistir a um filme, poxa, aquela situação, aquela cena, como que pode conversar no cotidiano, no conflito social X? E você fazendo isso mentalmente, depois você passar isso para um papel, é assim que você constrói a sua autonomia para aplicar o repertório sociocultural em uma redação e em qualquer situação, seja escrita, seja oral. Então, como melhorar meu repertório sociocultural, professora? Olha, aqui eu coloquei algumas imagens já para conversar, né? O nosso repertório é a nossa bagagem de vida aí que vamos construindo, as nossas experiências, os lugares que você vai, tudo isso colabora muito. Até aquela conversa, aquele bate-papo com a galera também é muito importante, principalmente quando é aquele papo cabeça que envolve conteúdo e acontecimentos atuais, muito pertinente, muito conveniente fazer isso. E é lógico, né? Os livros são nossos amigos. O cinema, a televisão, a mídia em geral também é um aliado a nosso favor. Assim, gente, para vocês compreenderem melhor como fazer todo esse uso, pensem assim, olha, quando vocês forem assistir a um filme, ler alguma coisa, observe aquilo que você está lendo ou assistindo. Faz parte de qual desses nichos? Educação, política, cultura, saúde e qualidade, tecnologia, meio ambiente? Ou fala sobre relações sociais, né? Eu e o outro. Ao analisar as redações que o Enem já trabalhou ao longo desses anos, eu percebi que eles geralmente enfocam o tema, enquadram os temas em um desses 7 nichos.
E além desses nichos, ó, são 7: educação, política, cultura, saúde e qualidade de vida, tecnologia, meio ambiente, eu e o outro, que são as relações sociais. Dentro desses nichos, as problemáticas. E as problemáticas sempre tem aquelas palavrinhas problemáticas são desigualdade, omissão de alguma ação da sociedade, ou de algum órgão, do governo. Outra problemática que vai transitar aí nesses 7 nichos: violência, algum tipo de opressão, algum tipo de exclusão ou inclusão, que seria a solução, não é? Então, quando vocês forem assistir, ler, apreciar algo desse repertório sociocultural da humanidade, observe, se enquadra em qual nicho, se enquadra em qual área. Quando você consegue fazer essa localização, vai ajudando o seu cérebro a organizar as informações para não ficar bagunçada aí na sua mente. Poxa vida, esse filme, qual que é o enfoque dele, qual que é o nicho dele, não é? Qual que é a problemática que traz? Alguma questão de desigualdade, alguma omissão, alguma violência, alguma opressão, algum tipo de exclusão. E vejo que são problemáticas que podem se combinar. Elas não são excludentes, elas se incluem também. Muitas vezes um tema na redação, ele pode conversar, por exemplo, a educação, ela pode conversar com a saúde, pode conversar com o meio ambiente. Eu só coloquei aqui os 7 nichos como forma predominante, mas não exclusiva. E para ficar mais claro, eu vou colocar aqui, olha, esse quadro. Eu vou até compartilhar esse material, vou deixar em PDF aqui na descrição do vídeo. Você clica e você vai ter esse material, que eu acredito que vai ser muito colaborativo para você. Inclusive, você pode aproveitar esses temas aqui do Enem, olha, tem todos, desde o primeiro até o último agora, 2020, olha, sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O último geralzão, não é? Então, vocês observem todos os temas que o Enem já trouxe. E o que eu fiz? Eu peguei todos os temas e eu fui distribuindo nesses 7 nichos. Então, bora lá. Veja qual que é o nicho que é o favorito do Enem. Enem adora falar sobre relações sociais e humanas, o eu e o outro. Olha aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que tem mais um aqui embaixo. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Estava pequenininho lá em cima. Então, são todos os temas que o Enem já trabalhou, que já propiciou aí aos candidatos inúmeros ao longo dessas décadas, dessas 2 décadas, e são 7 nichos. E o favorito são as relações sociais. Então, qual é o filme que não fala de relações sociais? Qual é o livro que não vai falar sobre relações sociais? Redação é relacionamento com o outro, é relacionamento de frases, é relacionamento de palavras. Redação é relacionamento. Tem lá, olha, educação, por exemplo, educação. 2 temas predominantes que já foram abordados aqui pelo Enem: o poder de transformação da leitura e desafios para a formação da educação de surdos no Brasil. Então, são 2 temas predominantemente da área da educação, do nicho educação. Isso não quer dizer que a educação não vá conversar com a política, é óbvio, porque a política tem aí o aspecto dos direitos e deveres, não é? Da responsabilidade das instituições governamentais. Então, não vejam isso como formas estanques, separadas, bem divididas, mas é uma noção, é o predomínio, ok? Temas políticos. Como assim a política pode cair no Enem? Olha lá, questão de direito, gente. Política é questão de direito, tá? Não é partido X versus partido Y. Não vai cair jamais isso. Não vai jamais cair um conflito lá na Ásia, na China, não. Enem são questões brasileiras, é contexto do Brasil. Então, você saber da atualidade
histórica, social em outros países, beleza, bacana, vão cair aí nas questões das áreas de conhecimento, das alternativas. Mas na redação, se você está esperando um tema específico de internacional, não. Os temas do Enem são sobre o quê? O contexto brasileiro e atual. Sempre aí, geralmente, traz a palavra Brasil e atualidade. Vamos ver. Direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional. Então, você pode comentar, sim, fazer uma referência internacional, mas precisa trazer para o ambiente do nosso país. Tem que fazer essa relação, essa conexão aqui conosco. Outro tema político que já caiu no Enem em 2002, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Cultura. Opa, foi em 2019, tá fresquinho também esse tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok? É um tema predominantemente cultural, mas que conversa muito com a política, conversa muito com a educação. Sim, e com as relações sociais também. Mas ele é predominantemente cultural. E o que eu quero que você observe em relação a isso, gente? Você saber, vamos voltar aqui nessa outra tela, bem mais prática. Você saber desses 7 nichos temáticos, tudo que você estudar, ler, ouvir, ver, você procurar classificar em alguma dessas áreas, não é? Você observar as problemáticas em torno delas possíveis, você vai estar construindo um repertório sociocultural seu, legítimo e com autoridade. Beleza? Então esse compromisso você tem que ter. A partir de hoje, tudo aquilo que você ouvir, ler e ver, procure estar aí colocando em um desses nichos para localizar, para melhor você observar como que você vai construindo aí ao longo deste ano o seu repertório sociocultural. E sabendo disso, o que é bacana para vocês, gente? O bacana é vocês construírem um planner de leitura e escrita. Aqui eu coloquei um exemplo, você pode montar aí o seu do seu jeito. Aqui eu coloquei os 7 nichos, coloquei 2 colunas do lado dos nichos, a coluna da leitura e da escrita. Por quê? Para você saber o que você está lendo. Por exemplo, chegou outubro, mês de outubro, tá chegando o Enem, aí você vai pegar esse planner de leitura, você vai ver que leu tanta coisa, você leu, vai lá, você leu 4 assuntos sobre educação, você leu 2 assuntos sobre, 2 fontes sobre política, uma sobre cultura, saúde, poxa vida, você leu e viu, assistiu, ouviu 5 fontes, tecnologia 1, meio ambiente, eu e o outro 6. De repente aqui você olha, uau, meio ambiente, eu não estudei nada, não li nada, não observei nada. Então, vamos aqui, ó, sinal de alerta. Então, eu vou procurar o quê? Ler, assistir, ouvir alguma coisa referente a esse nicho. Por isso que é bacana você ter esse planner de leitura, para você ter um controle, para você saber fazer uma logística distributiva. Você estudar aproveitando, otimizando o seu tempo. Né? Não adianta você ficar o ano inteiro só lendo sobre relações sociais, eu e o outro. E descobrir as outras áreas, até porque são conhecimentos que você não vai usar apenas na redação, são conhecimentos que vão estar mobilizando todas as áreas do conhecimento. Você vai conseguir certamente ter um desempenho muito melhor nas outras áreas do conhecimento também, quando você faz esse controle e você tem essa leitura aqui, ó, mais equilibrada. Escrita. Sim, é importante saber o quanto que você escreveu. As redações, eu fiz uma redação sobre educação, eu já fiz uma na área da política, uma na área da cultura, fiz 2 na área da saúde e qualidade de vida, fiz uma da tecnologia, fiz uma da meio ambiente. Opa, faltou aqui, relações sociais, bora fazer uma. Né? Então, você fazer uma redação para cada nicho e fazer com qualidade, com reescritura.
vai ser muito útil, muito eficiente para você. Procura, ao longo do ano, dar conta de cada um desses nichos. Você não vai ser surpreendido por nenhum tema no Enem. Por quê? Porque você conseguiu, não é, dar conta aí dos pontos estratégicos temáticos. Não é? É como no jogo de futebol. Como que os jogadores eles se distribuem numa quadra? Não é estratégico? Ponta a ponta, no meio, não é? Para poder cobrir ali e não ser pego de surpresa. Eu já vi algumas vezes jogos de times que não têm frequência de treino. Como que acontece? O povo vai atrás da bola, não é? E fica aquele monte de gente atrás da bola e eles não têm o quê? Um posicionamento estratégico. É muito mais eficiente ter um posicionamento estratégico do que todo mundo ir atrás da bola, da mesma bola só. Não é assim? Jogos variados, não só o futebol? Então, vocês percebem a importância desse posicionamento estratégico da leitura, da escrita, você ter essa logística aí do quanto vocês estão lendo sobre cada nicho? E que não é só importante para a redação, mas é para a sua vida social, a sua vida no dia a dia, você ser uma pessoa, um cidadão mais instruído, capaz de discutir, de compreender as relações sociais, políticas, econômicas, não é? E além do, legal, interessante, a situação tá mal, né? Não, e além disso, então, bora se posicionar diante desses nichos e fazer aí uma análise quantitativa e qualitativa do que você está ouvindo, vendo e lendo. E uma segunda dica de ouro aqui, hein, gente? É o que eu chamo de caderninho de sacadas. Você vai construir um caderninho de sacadas. Separa um caderninho seu para escrever as sacadas. Ai, Valéria, como assim? Olha, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse caderninho de sacada, tá? Daqui a pouquinho, guarda aqui. Então, olha, durante essa sua construção do repertório linguístico, você não precisa ler aqueles livros grossos, imensos. Não, gente, vamos fazer uma coisa mais equilibrada, ok? Você pode, por exemplo, dar conta de um nicho, educação. Eu vou ler uma reportagem. Beleza. Sobre saúde e qualidade de vida, acho que eu vou ler essa semana um artigo científico. Opa, legal! Tecnologia? Tô a fim de assistir um documentário que me indicaram. Sim. Violência urbana? Tem um seriado bacana que fala sobre isso. Filme? Até desenho animado, gente. Né? Você saber usar um desenho animado, focalizá-lo ali, saber direcionar qual é o nicho dele, educação, saúde, que temática é interessante observar, que tipo de relação social ali é interessante você comentar, você fazer uma análise para compreender melhor alguns dilemas do contexto atual, não é? Opa, lê algum clássico da literatura. A literatura contemporânea também de hoje. Tem crônicas. Eu posso em um outro momento ler poemas, em uma outra semana eu leio contos, leio um romance, e romances são variados. Tem até de romance de aventura, tem romance de ficção científica. É muita variedade. O legal é essa variedade, para não ser chato. Para você trabalhar o ler, ouvir e assistir. E não só ler. Não é? A gente sabe do mundo dinâmico de hoje em dia. E também legal é você também se apropriar, ter um contato com conceitos ou livros de filósofos e sociólogos atuais. Eleja um e leia. É muito eficiente, melhor do que você decorar uma citação sem contexto e jogar lá na redação só para encher linguiça. O avaliador, ele vai sacar na hora que você está enchendo linguiça. Não. Construa, olha, nem se for só um livro para que você vai ler, mas você vai ver uma reportagem na íntegra, você vai realmente ler uma crônica de relevância, você vai realmente entrar em contato com um conceito bacana aí de um sociólogo. Foram só esses 4 que você se realmente viu na íntegra, mas você
sentou ali para observar, para anotar, para se posicionar, vale muito mais essas 4 fontes do que você decorar 2 folhas de citações de filósofos e etc. aí e jogar na redação sem nenhuma apropriação, sem nenhuma legitimidade. Isso não. Voltando, então, àquela construção. Então, a gente viu que é legal fazer um planner de leitura e de escrita para você saber aí se posicionar o quanto você está lendo em cada área. E aquela área que está faltando, que você já leu demais, então vamos para outra. Vamos ter uma igualdade aí na leitura, já que não dá para ficar adivinhando qual é o tema. Mas eu posso me apropriar dos nichos. E isso só vai me favorecer enquanto pessoa e enquanto cidadão. Gente, e qual é a filosofia aí desse caderno de sacadas? Sim, você vai ter um caderninho de sacadas. Então faz de conta que eu ouvi, estava lá assistindo ao Jornal da Noite, ouvi um dado interessante do IBGE. Falei, opa, aquele dado, então que dado interessante, eu não sabia disso? Então você anota, segundo IBGE, 55% das pessoas. Aí você anota esse dado, entendeu? Anota qual é a fonte, IBGE. E não esquecendo que a primeira citação você tem que escrever IBGE por extenso. Aí numa segunda citação que você pode realmente usar as siglas, né? IBGE. Agora, você coloca o dado e você não só coloca, mas você explica com as suas palavras o que aquilo significa. E qual é a relação disso com a realidade? Faça um comentário, avalie, se posicione. O que esses dados revelam? Revelam o quê? Qual deficiência? Qual especificidade, peculiaridade do Brasil, da nossa sociedade? Esse dado que você observou, ele influencia em algum tipo de qualidade de vida? Influencia em uma desigualdade, uma exclusão? Então, você tem que fazer essa observação. Esse dado é importante eu anotar, por quê? Qual é a influência dele na sociedade? Numa sociedade democrática, na qual a maioria das pessoas ela usufrui de qualidade de vida, dos seus direitos e deveres como cidadã. Então, não basta você jogar o dado que você ouviu do IBGE. Aquele dado diz o quê? Revela o quê? E como que você se posiciona? Como que você comenta? Que avaliação que você faz desse dado? Que adjetivo você pode qualificar esse dado? Sabe o que você está fazendo? Autonomia e autoridade. Você vai criando a sua autoridade, a sua autoriedade, a sua autonomia. Olha quanto É assim. É melhor um dado que você realmente ouviu, assistiu ao contexto e relacionou e se posicionou, do que pegar uma listinha de citação de dados e jogar lá de qualquer jeito. É por isso que o caderno tem que ser seu. A sacada é porque você que vai sacar, é você que vai comentar. Mais vale a tua sacada, o teu comentário, do que o dado em si. Porque é o teu trabalhar de raciocínio, né? Você vai observar o efeito, a consequência, a conclusão. Isso é um raciocínio lógico que vai ser avaliado na banca, não é? E isso implica em você se comunicar melhor e compreender melhor a vida. Não tem preço, gente. Redação vai além, né? Ela nos propicia muitas benesses nas nossas relações sociais, ok? Então, esse caderninho é para isso. Você viu uma informação interessante, anota a fonte, descreva, comenta, avalie, observe como que isso se relaciona no contexto aí brasileiro, certo? Então, você vai anotar dados, situações, frases que você ouviu. Lógico, você vai ouvir de pessoas que, de certa forma, elas têm autoridade no assunto. Não é o que a vizinha disse, é o que o sociólogo, o que o autor, o que o instituto disse, o que o pesquisador, um cientista, ok? O que o autor reconhecido. Tem que ser legítimo, reconhecido
por uma parcela da sociedade, ok? Nós vamos ver isso já já na prática, tá? Por isso que é importante anotar a fonte. Se você assistiu a um filme bacana, poxa vida, faz um breve resumo, mas de forma bem breve mesmo, porque redação dissertativa não é narrativa, é dissertativa. Você pode falar de um evento, você pode falar do filme, mas de forma muito resumida e direto aquilo que é ligado ao tema, ok? E aí você vai fazer um comentário crítico relacionando algum evento ou fato social do nosso cotidiano. Você assistiu a um seriado? Qual é o nicho? Que cena que lhe chamou a atenção? Que situação ali de relação social que você observou? Como que você avalia isso? E aquela cena, ela é possível de acontecer no dia a dia das pessoas? Poxa vida, gente, para se fazer um filme, um seriado, muitas vezes as pessoas para fazer um filme lá de 2 horas, eles ficaram até 2 anos pesquisando, vivenciando aquilo, indo, por exemplo, ao local X para saber como que fala, os costumes. Então, quando você assiste a um filme, ali está condensado toda uma pesquisa, toda uma vivência. Então, fala muito, conversa muito sobre a nossa realidade. É ficção, mas é uma ficção que ela nasceu baseada em vivência, em experiências da realidade. Por isso que é bacana, sim, você ter este olhar, ok? Então, pega aí o seu caderninho e tudo aquilo que você ouvir, ver e assistir interessante, anota, coloca a fonte. Se é, por exemplo, um filme, coloca o diretor, o nome do ator que faz, que é o protagonista, que vivencia aquele momento X específico que chamou a atenção, não é? Anota o nome, ok? Vai se apropriando disso, desse vocabulário, descreva, faça de forma breve, comente, beleza? Agora vamos para a prática. Aqui tem uma das redações que enviaram para mim, para eu corrigi-la, e eu a escolhi para vocês perceberem como que é você usar um repertório sociocultural não muito legítimo. Vamos entender aqui, olha como começa a redação. O título é Crítica à Obesidade. Em 2014, numa cidade pequena no interior do estado do Paraíba, conhecida como Nova Olinda, Paraíba, morava uma moça chamada Maria do Socorro. Ela era muito magra e, por esse motivo, a população e os próprios amigos e familiares a criticavam pelo fato de ser muito magra. E Maria tinha seus motivos de ser magra, pois, na verdade né, aqui, o seu sonho, deixa eu só colocar aqui, era ser modelo, tem que ser um corpo magrinho. Aqui tem uma incongruência, né, faltou, mas aqui também não tá adequado, né, mas sem o i, porque é conectivo oposição, mas a pressão da família foi tão grande que ela desistiu do sonho e começou a comer e dormir mal. Hoje, Maria é obesa e sofre de várias doenças por causa de seu peso e ainda faltou acento, criticada agora. Não, por causa de seu peso. E ainda é criticada agora por ser gorda demais e o demais juntinho. Então veja, não se posicionou, narrou muito mais e não há aqui uma avaliação, um posicionamento. O que é uma introdução? Não é a apresentação do tema de forma geral? E você conecta com a proposta da redação e se posiciona diante daquele tema? Não houve isso. O que a gente observa? Que a pessoa, sim, ela não fugiu do tema, mas o tipo de texto predominante aqui não é o dissertativo, é o narrativo. Ela narrou demais. É por isso que eu falo, vocês têm que ter a prática de fazer resumidamente o enredo de um filme. É breve, é pegar ali, olha, a essência, o nicho, a problemática em volta ali discutida em torno da protagonista, ok? Aqui, gente,
Ela tá dentro do tema? Está. Mas ela perderia ponto, por quê? Olha aqui o parágrafo imenso narrativo. É um texto predominantemente narrativo, então ela vai perder ponto aqui. Não seguiu a tipologia dissertativa. Segundo, o seu repertório sociocultural é de acordo com o tema? Mas ele não é legítimo. Por quê? Porque é um repertório pessoal, é um conhecimento pessoal. Quem é que conhece a Maria lá de Olinda, Paraíba? Em 2014. Então, qual seria a saída aqui, gente? Qual que seria a saída? Eu pensar assim, será que existe algum conto? Ou eu lembro de alguma notícia, de alguma personagem nessa situação, de uma pessoa nessa situação? Ou eu lembro de algum filme cuja personagem vivencia essa problemática? Então, aí sim vai ser um conhecimento, um repertório cultural legítimo. Legítimo. Por quê? Porque uma parcela da população, da sociedade, o reconhece. Aqui não é uma parcela da sociedade, é um conhecimento pessoal. Repertório pessoal na dissertação não tem brilho, não. Você precisa usar repertório legítimo de autoridade reconhecido por uma parcela da sociedade da área do conhecimento, ok? Então aqui você trocaria esse caso particular, pessoal, por alguma personagem da literatura ou do mundo do cinema. E faz o gancho com a obesidade e você se posiciona. O que tal personagem revela sobre o tema? De que maneira você enxerga isso? Qual é o seu posicionamento? Aí sim, você iria para o parágrafo de desenvolvimento. E aqui vocês viram que não houve o posicionamento, não houve a dissertação, houve uma narrativa aqui. Não façam isso, ok? Não coloquem casos pessoais. Olhem para a literatura, olhem para o cinema, olhem para o seriado. Lembre de algum caso noticiado nas mídias, que é um fato, para você realmente dar legitimidade no seu repertório, ok? Você pode sim começar com o repertório sociocultural para fazer a abertura da sua redação, desde que você faça a devida relação com o tema proposto e se posicione diante da temática discutida nesse seu repertório selecionado, beleza? Segundo parágrafo. Hoje no Brasil estão registrados 2 milhões de casos por ano. Não há citação de fonte. 2 milhões de casos por ano do quê? Pessoas com obesidade? Fica-se subentendido, não ficou claro aqui qual é a fonte. Quando você não cita a fonte, é um argumento, é uma informação que é válido colocar? Ok, mas você não vai tirar 200 com certeza. Vai ficar ali no 80, 120. Eu só tenho repertório pessoal, só experiências pessoais, professora. Então, você vai ter que saber que não vai passar de 80 a 120 pontos. Isso se você fizer bom uso do tipo dissertativo argumentativo. Porque se fizer como fez aqui, olha, narrativo, vai perder ponto também pelo narrativo, ok? Então, é necessário citar a fonte, tá? Qual a instituição aqui que ofertou esse dado? Você tirou lá do texto motivador? Então, volte lá e pegue. Não é interessante você copiar uma frase inteira, mas você pegar uma informação de lá e você tratá-la, comentá-la e fazer uma apreciação, ok. Mas se você fizer toda a sua redação com base em dados lá dos textos motivadores, você não vai passar de 120 pontos. Vai ter uma nota limitada, tá? Então, se você quer realmente concorrer a uma pontuação melhor, você precisa construir o seu repertório com autonomia, ok? Aí continua. Infelizmente, os casos de obesidade são causados pelo simples fato da maioria da população não saber quase nada sobre alimentação saudável. Não é um simples fato. Não é um simples fato porque é a maioria da população. E de onde ele tirou isso? Vejam como que a informação é do senso comum. Não é um conhecimento alicerçado numa área do conhecimento.
ok? Isso aqui é senso comum. E a banca quer saber se você tem base da área do conhecimento e faz uso com propriedade. Aqui, olha, ela tá só tangenciando e falando do senso comum. Não saber quase nada sobre alimentação saudável não é uma coisa simples, né, gente? Ou de um corpo humano precisa para se manter forte e saudável. A conclusão. Então, veja, olha a introdução muito grande em relação aos outros, né? Tá no tamanho que seria o adequado, mas infelizmente, olha, desenvolvimento, gente, tinha que ser maior, tá menor, e a conclusão, então, proporcionalmente, essa redação aqui, olha, ela não está proporcional, está desproporcional. Os 3 parágrafos precisariam o quê? Ter mais ou menos o mesmo tamanho, ok? Aqui essa apresentação poderia ser, a introdução poderia ter diminuído aqui para essa parte aqui, ó, que ela tá narrando um caso pessoal, uma linha, 2 linhas comentando em relação a um filme. Aí viria aqui o gancho e o posicionamento. O desenvolvimento precisaria ter 3 vezes mais para dar conta. E agora vamos ler a conclusão. Então, vocês vejam que o desenvolvimento ficou comprometido. Muitas coisas podem te levar à obesidade. Então, se muitas coisas podem levar à obesidade, não é uma questão simples, né? Muitas das vezes aqui esse acento não vai ter, né? E muitas das vezes são as críticas da sociedade que querem te definir ao jeito deles. Ó, querem te definir. Ele tá retomando o que aconteceu lá em cima. Mas veja, querem te definir. Eu já falei, você não tem que conversar com o seu interlocutor, com o leitor, você não tem que conversar com o avaliador. A redação, ela é impessoal, tá? Então, muitas vezes querem julgar o outro, mas você não pode colocar essa interação direta com o leitor. Você, se beber, não dirija. Você precisa aprender a se alimentar melhor. Não. A sociedade precisa investir na conscientização da qualidade alimentar, certo? É na terceira pessoa, ok? Então, vamos nos cuidar. Aí, olha, ele sai aqui da segunda pessoa e ele aqui em cima é da terceira pessoa, aqui foi segunda pessoa e aqui primeira pessoa do plural. Vamos nos cuidar. Não pode ter essa bagunça de enfoque aqui. É terceira pessoa do singular, para não ter erro, ok? É preciso cuidar, né? A vaidade é a obesidade da alma. Aí ele fechou com essa frase filosoficamente bonita, mas que não quer dizer nada, porque não houve um trabalhar anterior para chegar a essa conclusão aqui, a esse fechamento. E cadê a proposta de melhoria? Há aqui um indício de proposta, falando que precisamos nos cuidar. Ok? E há aqui uma breve retomada do que aconteceu no primeiro parágrafo e o que ela comentou. Então, é um embrião dissertativo, não é? Mas eu quis deixar aqui para vocês como exemplo, vocês perceberem o que é um repertório legítimo, de autoridade, e o que é um repertório fraco, pobre, limitado ao pessoal ou limitado aos textos motivadores e sem as devidas citações e contextualizações. Se você vai citar, você precisa contextualizar, fazer o gancho e você vai ter que se posicionar, fazer uma crítica, um comentário, senão não adianta jogar lá não a informação só para ficar bonitinho, para encher linguiça, para encher espaço, aí não adianta. Então, bora aí ver como que essa redação ficou avaliada. A norma culta ali tem vários problemas, ela é insuficiente, 80 pontos. A competência 2, ela entendeu a proposta de redação, entendeu, mas o repertório sociocultural é pobre. E o tipo de texto, dissertativo, argumentativo, não predominou. Foi o narrativo, vocês viram, então é precário, tá? Nessa competência 2, ela é precária, 40 pontos. A competência 2
é o quesito da argumentação com coerência e também a questão do posicionamento, do ponto de vista, que não ficou explícito, não ficou bem construído lá na introdução, ficou insuficiente, 80 pontos. Competência 4, que é a coesão, usar os elementos para fazer a articulação entre orações, entre frases e entre parágrafos, também está precária. Insuficiente, deveria ser precária, mas tudo bem, achei insuficiente, 80 pontos. E a competência 5, que é a proposta de intervenção, de melhoria. Não houve um resquício, né? Não houve um desenvolvimento. Para não falar que é ausente, precária, porque ela falou que é preciso que nós nos cuidemos, nem deveria ser o nós, né? É preciso cuidar. Então, aqui, ela tirou 40 pontos nessa competência 5, totalizando 320. Se você quiser compreender melhor como que funciona essa questão aí de cada competência, na aula 1, vou deixar aqui um card na descrição também, na aula 1, assiste que você vai compreender melhor como que funciona essa questão aí das competências da avaliação. E para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou colocar aqui um exemplo de uso produtivo e legítimo de repertório sociocultural. Eu falei para lembrarmos de um filme sobre a questão da obesidade, não de um repertório pessoal, de um caso pessoal. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha. No decorrer do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, quem nunca assistiu, né? É narrada a história de Augustus, um jovem fascinado por alimentos trashes, tornando-se ao longo da trama uma criança obesa. Gente, não foi detalhado, ele citou o filme, a personagem em foco, a narrativa principal. Qual é o enredo principal que liga com a temática aqui da discussão? Alimentos trashes que o torna a criança obesa. Agora, olha como ele, após trazer essa citação, vai fazer o gancho com a temática. Diante disso, é possível relacionar a ficção ao Brasil odierno. Então, vou fazer o gancho com o contexto brasileiro. Não é um filme brasileiro, mas eu vou fazer esse gancho, não tem problema algum. Haja vista, olha a justificativa, que muitos brasileiros enfrentam o óbice da obesidade. Agora ele vai se posicionar, certo? Fez o gancho e vai se posicionar. Marcou aqui, olha, uma crítica, um comentário, é sua marca de autoria. Dentro desse contexto, há 2 importantes fatores que precisam ser levados em consideração: os maus hábitos alimentares e o sedentarismo. Então, certamente, ele vai agora desenvolver um segundo parágrafo mostrando as questões, argumentos sobre os maus hábitos, e um outro parágrafo só tratando sobre sedentarismo, para então na conclusão vir a proposta de melhoria, retomada e etc. Mas aqui vamos só focar nesse aqui, só para a gente perceber como que é você fazer o uso produtivo. Você cita o filme de forma breve, a personagem X e o enredo que faz todo sentido, toda a conexão com a proposta aí da redação, e você faz um comentário seu, olha aqui o adjetivozinho aqui, não é? Para poder qualificar o óbice, né? O obstáculo, tá qualificando, é uma palavra que qualifica esse assunto como um transtorno, como obstáculo, que é a obesidade. E se posiciona aqui diante do assunto. Então, veja o que fez ser produtivo esse repertório sociocultural. Citou o nome do filme, personagem breve, enredo, e não uma narrativa. Eu não vou fazer narrativa, eu vou me valer sim do fato, de um exemplo, mas de forma breve, né? Isso que é ser produtivo. Produtivo porque tem tudo a ver com o tema e fortalece aquilo que eu quero posicionar ao longo do meu texto. Ele relaciona ao tema e ao contexto brasileiro atual, porque a redação do Enem sempre vai ser um tema brasileirinho, né? E a posição, que é a tese. Essa aula continua na semana que vem, que eu vou trazer, gente, tá imperdível. Eu vou trazer para cada nicho sugestões aí de leituras, audições e ver para você
desenvolver o seu repertório sociocultural e como usá-lo desde a introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Imperdível a aula. Até a próxima. Um abraço, professora Valéria Hora.